Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos. Quero agradecer a todos vocês pela, pelas inscrições, pelos elogios que a gente tem recebido. Eu não sou filósofo formado em universidade, tá? Mas sou uma pessoa que gosta muito da filosofia, que eu vejo na filosofia que ela não deixa nada, ela não te traz nada pronto. Ela te leva a uma busca, ela não dá nenhuma certeza. Ela te leva a encontrar algumas coisas que talvez não estejam assim tão às claras para a gente. Mas a filosofia é para todos, né? Epicuro nos recomenda isso. Seja você velho, seja você novo, seja você quem for, faça uso da filosofia para a sua vida, né? Para aumentar seus interesses, para discorrer sobre alguns assuntos, para entender melhor o que acontece em volta da gente, né? Assim como a sociologia nos explica as questões da sociedade que nós vivemos, por que elas funcionam assim, por que elas são estruturadas dessa forma, para que quando você estiver num assunto, não para você sobressair sobre alguém, mas para você entender por que aquele discurso está ali, por que aquela pessoa fala daquele jeito, né? Por que ela defende tal ideia. Isso que é importante para todos nós. E como nós estamos entrando num ano onde nós vamos ter eleições, as eleições sempre são acirradas, né? Os seus defensores de esquerda, os defensores da direita, o centrão, extrema direita, extrema esquerda. Então, aqueles assuntos que são discutidos a todo ano, com o mesmo jargão, com promessas, com campanhas, com bandeiras, com o povo festejando, com gente criticando a outra, certas discussões até mais acirradas do que o necessário. Isso é fácil de você entender quando você vê de onde vem o discurso, de quem vem o discurso, e principalmente porque, se você for pensar muito bem nas condições atual do povão, você não precisa avaliar muita coisa, né? O povo mais sofrido, o povo que mais precisa, o povo que tem poucos recursos para se poder manter vivo, com um trabalho digno, podendo se alimentar, que são a falta de universidades para que os jovens possam ter mais acessos, a falta das estruturas escolares, mantendo os professores sobre uma certa metodologia de ensino que não funciona. Então, tudo isso é assunto para a gente discutir. E principalmente no ano que vai entrar as eleições, é preciso que você esteja atento ao que vai acontecer, para que você entenda por que você defende esse ou aquele lado, ou porque você não tem interesse nenhum pela política, como se ela não fizesse a menor diferença na sua vida. Por isso eu trouxe aqui hoje para vocês algumas indicações de leitura que são extremamente fundamentais para você entender todo esse processo, né? Eu estou aqui com o Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, um livro extremamente importante, um livro muito bem escrito, né? E ele já fala de coisas aqui que acontecem no nosso Brasil hoje, mas Rousseau não é brasileiro, Rousseau nem sabia das questões, né, 1700 e pouco, quem quer o Brasil em 1700 e pouco, para ele estar colocando aqui os pontos de vista de como funcionava a Europa. Mas se você não quiser ler o livro inteiro, fique tranquilo, vá no capítulo da origem da desigualdade entre os homens, né? Essa é a parte mais rica do livro, vamos dizer assim. Discursos sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre homens. Eu fiz um vídeo sobre isso, está bem lá atrás, mas eu creio que com a minha leitura do tempo de lá para cá, algumas coisas têm mudado sobre isso. Ele vai falar que diferença que é essa que nos separa, né? E que diferenças são essas que a gente não consegue pontuar. Está muito bem escrito o texto, é muito fácil de ler. Rousseau é um filósofo que fica enrolando na sua escrita, tá? Então, é uma sugestão para vocês, o Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. Um outro livro importantíssimo, que eu também fiz algumas coisinhas, deu grandes visualizações, é O Príncipe de Maquiavel. É um livro que vai falar aí, as pessoas usam muito jargão, nem está no livro isso, né? Os fins justificam os meios. Maquiavel nem disse isso. Esse é um jargão que colocaram aí, mas ele vai explicar pra gente, porque o livro é de 1500. O Brasil está sendo descoberto quando ele começa a narrar como que funciona a política,
como que ela é estruturada. Veja bem, porque quando você solta aquela frase, isso é coisa de brasileiro, não é bem assim. De algum lugar partiu, de alguma origem veio, de alguma cultura se herdou isso, né? A exploração da mão de obra, a exploração de escravos, a exploração de mão de obra que acontece até hoje, né? De grandes empresas mandar fazer mercadorias fora do seu país, porque a mão de obra é barata, não tem direitos trabalhistas, trabalha criança, trabalha mãe, trabalha por miséria, para que esses grandes afortunados ficam cada vez mais ricos. Também é um livro que, se você não quiser ler por inteiro, vai ter que buscar vídeos na internet, que o Maquiavel é muito procurado na, na área, porque é um cara que fez parte da família Médici, quando ela está no poder e quando perde o poder, ele vai dar dicas do príncipe como se manter no poder. E diferente do Rousseau, o Maquiavel fala que a origem do homem é má. E o Rousseau fala que a origem do homem é boa. Veja que são tempos diferentes, mas eles pensam diferente. Maquiavel ficou 14 anos no poder, né? E um capítulo que eu indico para vocês, se vocês não quiserem ler o livro todo aqui, é o 17. Da crueldade e da clemência. E se é melhor ser amado do que ser temido. Né? Que ele vai disparar como que o príncipe vai agir na enganação do povo, no discurso, na oratória. Né? Quem tem que tirar do seu caminho, quem são os que vão estar ao seu lado, como você faz para cativar essas pessoas. É um capítulo extremamente importante, né? Esses dois aqui que eu recomendo. Um livro para como se faz o uso das palavras para que as pessoas caiam sem saber qual é a função dessa palavra naquela frase e o que ela quer transmitir naquele momento. Um livro do discurso do Michel Foucault, quando ele assume a sua... no Collège de France, se não me engano, né? É o seu discurso de posse. Nesse livro que eu comprei aqui, que eu achei num sebo, tem 2 escritos aqui que chama Gênese e Estrutura da Antropologia de Kant, que eu não li, e esse outro que é a Ordem do Discurso. Esse sim, eu consegui dar uma lida, mas eu tive um pouco de dificuldade por não ser tão aprofundado no Foucault. O seu livro que mais me chamou a atenção foi o Vigiar e Punir. Esse eu também fiz um videozinho aí, tá? Bem lá atrás, tá? E um mais atual aí, Política para Não Ser Idiota, do Mário Sérgio Cortella, e o Renato Giannini Ribeiro, que é um bate-papo, né? De como você não se deixar levar pelas ilusões, pelos palavreados, pelas promessas, pelas campanhas, pela TV, pela mídia. É um livro muito bacana de ler, que é um bate-papo, que eles têm algumas divergências, mas eles sabem por que essas divergências têm, que não são deles pessoais, são deles sobre o assunto que eles estão dialogando. E muita coisa que eles concordam, que eles sabem que dificilmente muda-se pela própria estrutura política do país, né? Por que é legal a gente estar por dentro desses assuntos? Porque a gente simplesmente fazer uma crítica ao governo A, ao governo X, não vai mudar muita coisa. Para a gente ser um pouco mais encantado ou admirador de um certo um pensamento político, é saber se tem condições dele acontecer ou não. Quando você fala em mais moradia, por exemplo. E o maior déficit de habitação que existe no Brasil, que até hoje não consegue se cumprir. Por quê? Que tanta que se faz na campanha sobre moradia, saúde e educação, e quando você vê todo final do ano, vai se cortar recursos do governo, corta nessa área. Como você vai melhorar uma coisa que você corta recurso? Como você vai melhorar uma coisa que você não entende como funcionam as estruturas? Da onde vem o recurso? Da onde vem a arrecadação? Como que faz a distribuição? Por que os ministérios têm que estar prestando conta daquilo que fazem? Para quando chegar daqui 4 anos, você avaliar simplesmente como você viu que o país estava e como que ele está, o que melhorou e que setores que melhoram e que foram melhorados, né? Porque isso é a longo prazo, né? Por que não se fez tantas universidades no Brasil? Por que se desenvolveu mais as rodovias, depois entregou isso ao movimento, ao privado, do que manter no poder do público? Né?
Por que esse interesse em privatizar o SUS? Por que tanta briga pela privatização? Ah, mas a privatização ela evita a corrupção. Assim, tanto a empresa pública como a privada, elas detêm meios para combater, mas ambas têm corrupção. Você tem o exemplo de uma empresa nossa que foi privatizada e deu trabalho demais para nós e não tem uma parte do dinheiro que dela sai para a gente. É a Vale do Rio Doce, que foi privatizada em 87, 97, se não me engano, 97. E dali para frente, ela rompeu barragens, destruiu o meio ambiente, poluiu rios, matou pessoas, mas está lá funcionando. Né? Vai se pagar essas pessoas por migalhas e misérias pela moradia perdida, vai se apropriar daquela região para fazer ainda mais a exploração de minério. Então fica aí algumas dicas para vocês. Um forte abraço a todos. Desculpa me ter me alongado um pouquinho mais, é que o assunto vai longe a gente ficar falando aqui. Um forte abraço a todos.